Bem, meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Cristo. Já peço a vocês para abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 18. Vamos fazer as leituras dos versos 15 ao 35. Vamos ler com calma, são bastante versículos. Hoje nós vamos falar sobre coragem para reconciliação. Mateus 18, versos 15 ao 35. Mateus 18, 15 ao 35, diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Senhor Jesus, aqui estamos diante da sua palavra, que nos confronta, que nos ensina, que nos conforta, que endireita os nossos caminhos, que nessa noite os nossos corações estejam descobertos do medo, da raiva, da angústia, do desânimo, para podermos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. E que nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos aproxime de Ti, por meio da maturidade cristã e do conhecimento da Sua palavra, que é viva e eficaz. Em Teu nome oramos. Amém e amém. Existe uma série de TV chamada Hatfields e McCoys. São o nome de 2 famílias dos Estados Unidos que viveram por volta de 1865, no período da Guerra Civil. E a história deles é bem conturbada,
E é uma história tão doida que você não consegue pegar muito bem o que aconteceu. O que se sabe, muito mais ou menos, é que um dos McCoys fazia parte do bando do outro lado da guerra e numa emboscada ele foi assassinado. E aí surgiu o boato que foi um dos Hatfields que mataram ele. Houve uma investigação, houve um julgamento e descobriram que os Hatfields não tinham culpa do assassinato de um dos parentes do McCoys. Mas eles não gostaram desse mal-entendido, dessa possibilidade de ter sido aquela outra família. E a partir daí, ao invés deles resolverem numa conversa, num acerto de contas, começa uma briga. Uma briga que se arrasta por muitos anos e ela começa com coisas pequenas e vão a coisas absurdas, a ponto de um levar o outro a tribunal por causa de porco, por causa de pedaço de terra. E essa briga, ela fica tão famosa nos Estados Unidos que ela vira série de TV e ela vira ponto turístico. E a gente olhando assim parece um pouco bizarro, mas a história vai além disso, porque por causa de um mal-entendido e da falta da reconciliação, essa história termina com mais de 15 mortos, com mais de 10 presos, com um enforcamento e dezenas de feridos dos dois lados da família. Porque eles não quiseram gastar tempo resolvendo as suas questões e se reconciliando. Quando a gente olha para essa história, a gente olha para um extremo. Lógico que hoje em dia a gente não anda armado, bem, pelo menos eu acredito que não, né, Gabriel? A gente não anda armado atirando em todo mundo por aí. Mas nós carregamos esse tipo de ódio todos os dias. Nós alimentamos o ódio, nós alimentamos a raiva e nós passamos a difamar o outro, como essas brigas de família que se arrastam por anos. E Jesus aqui no capítulo 18, ele começa falando sobre como lidar com esses tipos de conflitos até chegar aonde nós chegamos, que foi o texto que nós lemos. Tudo começa quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam: quem vai ser o maior no reino dos céus? E aí Jesus chama uma criança e diz: quem não for como uma criança dessa, não herdará o reino dos céus. Quando ele fala sobre isso, ele está trazendo a alusão da humildade daquela criança e do desprendimento da posição social. Quando Jesus fala isso, isso soa muito difícil, soa como um soco no estômago, porque o homem é mau, a sociedade é má, e pensar que nós temos que ser humildes a ponto de abrirmos mão de posição social, isso nos fragiliza. Porque o problema em si não é a posição social, é viver para ela. E naquela sociedade, abrir mão da sua inteligência, que era uma arrogância, e abrir mão de não lutar por posição social, era se fragilizar. Era estar na mão dos homens maus, era estar na mão dos poderosos, era ser maltratado, era ser injustiçado. Mas Jesus fala que a preocupação do cristão não deve ser essa, porque quanto a esses, ele trataria, ele fala: ai daqueles, eles terão juízo de condenação contra Deus. Deus fala: não se preocupem com isso, sejam humildes, não se prendam a posições sociais, não tenham medo de sofrer, porque aqueles que trarão sofrimento a vocês, eu cuidarei deles. Antes, cuidem da sua fé. Cuidem de quem vocês são. Mantenham seus corações limpos, a sua vida pura, humilde, livre das tentações. É por isso que no capítulo 18 ele fala: se o seu olho te escandalizar, o arranque, o jogue fora. Se a sua mão te fizer pecar, arranque, a jogue fora. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho ou sem uma mão do que não entrar. E aí depois ele vem e conta a parábola da ovelha perdida, que ainda que se tiver apenas uma, ele vai até ela. Jesus está querendo mostrar para aquele povo que a vida deles tinha valor, não pela vida deles em si, mas porque Jesus faz da vida daquele povo ter valor. E ele fala: então, por causa disso, não se prendam às coisas desse mundo, pelo contrário, entendam que a vida de vocês tem valor e vocês têm que viver em santidade. E Jesus vem fazendo uma construção do que é essa vida de santidade, até que ele entra num dilema, no conflito. Como ter uma vida de santidade
se eu tenho conflito com alguém? E se houver um mal-entendido? E se houver uma briga? E se houver uma rixa? E se houver um dilema, Jesus? Como então manter o meu coração puro? E aí Jesus começa a dizer sobre tudo que nós lemos. E nós vemos aqui passos importantes para a reconciliação. Primeiro passo, dos versos 15 a 20, Jesus fala sobre a necessidade de lidarmos com o ofensor. Perceba que Jesus não fala sobre a necessidade do ofensor procurar o ofendido. Ele fala aqui da necessidade do ofendido lidar com o ofensor. Então, ele vai falar que o primeiro passo é ir até essa pessoa e confrontá-la, condená-la. Esse é o termo literal que está ali. Mas quando Jesus está dizendo isso para aquele povo, ele não está dizendo para a pessoa ir até quem ofendeu e falar, você vai para o inferno porque você fez isso e isso. Jesus está querendo dizer o seguinte, você precisa ir até a pessoa o mais rápido possível e mostrá-la o seu erro. Quando Jesus fala do confronto, ele não fala da briga, ele fala de você dizer aonde aquela pessoa errou. Você precisa fazer isso. E as palavras de Jesus, os verbos dessa sentença, eles têm um significado de urgência. Isso precisa ser feito. E aí, ele fala de um segundo passo. Você vai até essa pessoa, você é claro, você mostra o que fez ela te ferir, mas corre o risco dela não aceitar o seu confronto. E Jesus fala, chame 2 ou 3 testemunhas e vá até ela. Aqui Jesus está se valendo de uma lei do Antigo Testamento, em Deuteronômio 19:15, onde as pessoas procuravam os seus ofensores com 2 ou 3 testemunhas. Isso tinha 2 significados. O primeiro significado era para mostrar para o ofensor que aquela questão para a pessoa é séria, que ela quer resolver aquilo, que ela precisa resolver, e ela leva pessoas equilibradas para ajudar a resolver aquilo, ajudar a resolver aquela questão. E o segundo ponto é que, se aquela pessoa não quiser resolver, aquelas 2 ou 3 servirão de testemunhas num tribunal. E aí entra o terceiro passo. Se essa pessoa não querer resolver a questão, a contenda, a briga, indo sozinho, indo com 2 ou 3 testemunhas, Jesus fala, leve à igreja. No Antigo Testamento, eles levavam essa questão com aquelas testemunhas aos sacerdotes. No Novo Testamento, Jesus manda levar aos líderes da igreja. E ali então seria levantado um tribunal, onde os oficiais da igreja chamariam o acusado, o ofendido, e as testemunhas serviriam para lidar com aquela questão, para resolver. Entendam que Jesus fala aqui, não com a intenção de descartar o ofensor. A intenção é ganhá-lo, é mostrar para ele que ele está errado, é mostrar que ele precisa se consertar, ele precisa entender que alguma coisa aconteceu e ela precisa ser resolvida da forma mais madura possível, de todas as formas possíveis. E se isso não acontece? Jesus diz, se a pessoa não quiser resolver, mesmo assim, ela precisa ser excomungada, expulsa da igreja, porque ela não deseja seguir os princípios cristãos. E Jesus fala, considera ela como publicana e pagã. Algumas versões diz, considere-a como publicana e pecadora. Algumas versões diz, considera como publicana e estrangeira. Isso também soava muito forte para o ouvido do judeu, porque o estrangeiro, o pagão, era aquele homem que não conhecia Deus, era um homem que dia a dia caminhava até o inferno. E o publicano, para o judeu, era um traidor. Lembra que João Pedro comentou semana passada? O publicano era um judeu que trabalhava para Roma, cobrando impostos dos próprios judeus. E ele não tinha salário. O salário dele, ele tirava na porcentagem dos impostos. Então o que o publicano fazia? Colocava os juros dos impostos lá em cima, para ele ganhar muito dinheiro. Então ele era rico. Então ele cobrava o seu povo para levar os tributos a um povo que o dominou e ainda espoliava o povo. Então Jesus está dizendo o seguinte, quem não quiser, diante desses 3 passos,
e entender que houve alguma coisa para ser resolvida, ele tem que ser banido da igreja, porque ele não pertence aos nossos princípios de fé. Ele é um estrangeiro, ele não é cristão, ele é um traidor. Isso também é duro de se ouvir. Isso também é duro de se fazer com aquele que nós consideramos o nosso irmão na fé. E é por isso que Jesus, ele traz um fortalecimento para a igreja. Ele traz um conforto. Mas eu digo para vocês, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. A gente tem o costume de usar esse texto para falar sobre a igreja, a comunidade local, né? Onde tiver 2 ou 3, Jesus está. Na verdade, Jesus está onde tiver um crente, né? Não é que a gente não possa usar, a gente pode usar, mas o significado imediato, o contexto imediato, Jesus está dizendo o seguinte: essa é uma decisão muito difícil de vocês tomarem, expulsarem alguém da igreja, trazerem a público um pecado, porque vai ferir a pessoa, vai ferir os seus familiares, vai ferir a igreja local, mas eu digo para vocês, se vocês tomarem todos esses passos com cautela, com testemunhas, eu estarei iluminando, dando discernimento, equilibrando o julgamento que a igreja fará. Então Jesus está dizendo o seguinte: apesar de difícil, eu vou estar com vocês no meio dessa resolução do problema. Por isso, o que for ligado na terra será ligado no céu, porque Jesus vai estar instruindo a igreja, instruindo o ofendido, instruindo os oficiais da igreja, instruindo as testemunhas, para que elas façam tudo de forma coerente, misericordiosa, cheia de graça, de longanimidade, porque se não der certo e tiver que expulsá-lo, tudo será feito conforme a graça, o discernimento e o esclarecimento do Espírito Santo. Mas a grande questão é que nós não queremos lidar com o ofensor. Quando nós somos ofendidos, nós nos sentimos no direito de fazermos o que quisermos. Não é verdade? Ele me ofendeu, ele me feriu, então agora eu tenho o direito de fazer com ele o que eu bem entender. Eu ganhei esse direito. E aí, ao invés de procurarmos, nós passamos a falar mal, a invalidar, a difamar. Não queremos lidar com a pessoa. A gente não gasta tempo, nem com quem a gente ama mais. A gente vive num tempo tão acelerado que a gente não gasta mais tempo com as pessoas. Eu não vou mais num restaurante pedir comida. Eu clico e peço. Eu não converso mais com o meu gerente. Estava até conversando isso com o Simone e Marcão essa semana. Eu vou no chat, irmão. Você nem qual é a cara do meu gerente. Eu resolvo tudo por ali. Ainda fico chateado se tiver que ligar, porque eu quero não ter que falar com ninguém. A nossa sociedade mal gasta tempo com as pessoas que amam, quando gasta. Quanto mais com quem me ofendeu. Não quero gastar esse tempo. E aí, nós gastamos tempo insultando e ferindo quem nos ofendeu, porque ele tem que sentir na pele a mesma coisa que eu senti. Nós queremos sentir o gosto da justiça própria. Mas Jesus diz que é uma obrigação cristã lidarmos com o ofensor. Não é uma filosofia bonita. Lembra que eu falei? As palavras de Jesus têm um significado de imediatismo, de urgência. Jesus não quer que você deixe para amanhã, Ele quer que você vá e resolva. Não significa que você tem que resolver de qualquer jeito. Tem gente que é mais intempestiva. Se for resolver na hora, é pior, né? Então precisa dar uma respirada. Mas quando Jesus traz esse senso de imediatismo, Ele está querendo dizer o seguinte: não deixe essa questão passar, você precisa resolver. E aí Jesus fala para você procurar alguém. Você tem uma questão com alguém que te ofendeu, vá até ela. Converse com ela, mas não conversa com a intenção de xingar aquela pessoa, de descontar a sua raiva. Vá no sentido de ganhá-la para Jesus, de mostrar a ela a misericórdia de Deus, de mostrar que ela errou e que ela tem a chance de se reconciliar, de se explicar. Pode ter sido mal entendido. Ela podia estar num mau dia, e ainda que ela tenha errado propositalmente, ela tem uma chance de se arrepender. E se não der certo, como que faz? Chame testemunhas. Chame 2 pessoas, 3 pessoas de confiança e vá até ela. Mas existem algumas coisas importantes para nós dizermos. Quando você escolher uma testemunha para cuidar de questões com alguém que te ofendeu, não é para você chamar uma testemunha que gosta de você. Não, vou chamar uma pessoa que gosta de mim, porque se der ruim, ela vai estar de que lado? É óbvio, do meu. A intenção é chamar testemunhas maduras na fé,
Não chame uma testemunha que também tem uma questão com essa pessoa. Às vezes a gente quer fazer isso, não é verdade? Pô, lembra, Diego, que o Hugo falou um negócio para você? Pô, falou para mim também, vamos lá resolver com ele. E aí traz aquela enxurrada de acusação em cima da pessoa. A intenção também não é essa. Chame testemunhas maduras. E a intenção também não é que essas testemunhas apaziguem por apaziguar. A intenção não é pegar a poeira e jogar para baixo do tapete. É tratar a questão. É mostrar de forma muito clara o que aconteceu. Olha, o que me feriu foi isso, por causa disso, e por causa disso, você me afetou. É abrir o seu coração realmente. Não é ficar com medo de ser mal interpretado por mal interpretado. Você já está chateado. Então chame uma testemunha madura, para que ela ajude você a ganhar aquela pessoa, para que ela ajude você a se reconciliar com ela. E se isso não acontecer, Jesus fala que nós devemos que o quê? Ir à igreja. Levar os oficiais da igreja, mas não com a intenção da gente humilhar a pessoa. A intenção não é de vir aqui no púlpito, e eu não sei se você pegou essa época, eu peguei a época que as disciplinas eram feitas no púlpito, que falava, né, Marcão? CPF, aonde errou, o que fez, como fez, dava detalhes, entregava para Satanás, e ela tinha que estar no culto para ouvir. E podia estar os parentes, os filhos, os amigos, a mãe, era aquela choradeira por causa da humilhação. A intenção de levar a questão para a igreja não é essa. A intenção é que aquela pessoa entenda que há realmente alguma coisa séria a ser resolvida. Ela precisa entender isso. E a igreja levantará um tribunal para conversar com aquelas pessoas e esclarecer o fato e ganhar aquelas pessoas para Jesus e resolver aquela intriga e acabar com as mágoas, trazer clareza, trazer transparência. E se isso não acontecer, Jesus fala, essa pessoa não tem o caráter de Cristo. Ela nunca pertenceu ao nosso meio, ou num dado momento, ela deixou de pertencer ao meio. Ela não pode mais fazer parte dessa comunidade de fé. Ela precisa ir embora. É duro, mas Jesus diz que se nós tomarmos todos esses passos, Ele vai guiar o nosso coração. Se você ir até a pessoa sozinho e com uma testemunha e levar à igreja e tentar resolver e tratar a questão, Jesus diz, eu estarei com você. Eu iluminarei o seu coração. Eu vou iluminar o coração daquelas testemunhas. Eu vou iluminar o coração dos oficiais da igreja. Eu vou iluminar o coração da assembleia da igreja. E tudo vai ser feito para a glória de Deus. Porque a intenção não é destruir alguém, mas ganhá-lo. E se ela não quiser se arrepender do seu problema, ela não pertence ao meio que nós pertencemos. E aí quando Pedro ouve isso, ele fica curioso. Ele fica curioso por quê? Porque Jesus fala, ó, toda vez que alguém te ofende, você tem que dar esses 3 passos. Mas Pedro pensa, bem, se esses 3 passos derem certo e a pessoa se arrepender, eu vou ser obrigado a fazer o quê? Perdoar. Mas e aí? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Por que Pedro fica curioso com isso? Porque os rabinos da época diziam que ofensas, pecados repetidos, podiam ser perdoados até 3 vezes. Depois disso, você não tinha mais obrigação nenhuma. E é por isso que Pedro fica curioso. Bem, Jesus fala como resolver, mas cadê a quantidade? Ele ainda quer pagar de crente. Ele não fala as 3 vezes, ele fala 7. Senhor, os rabinos falam 3. E aí, 7? Vão perdoar mais um bocado? Jesus fala, não é 7. É 70 vezes 7. Não precisa fazer a conta, e graças a Deus por isso, né? Quando Jesus fala 70 vezes 7, essa figura de exagero, ele está querendo dizer para Pedro o seguinte, quantas vezes você precisar perdoar, todas essas vezes você vai perdoar. Quantas vezes você precisar dar esses 3 passos, você vai dar esses 3 passos. E se em todas as vezes a pessoa se arrepender, em todas as vezes você vai perdoar. Isso é difícil, né, irmão? Porque às vezes o que a gente não quer é ter que perdoar. A gente quer ficar remoendo, mas você me fez mal. Mas e há 10 anos atrás que você falou aquilo para mim? E aquela vez
que você me acusou daquilo. A gente quer remoer, a gente quer guardar rancor. Para quê? Para poder descontar. Porque enquanto tiver aquilo guardado no coração, mas por que você tratou fulano assim? Rapaz, você não sabe o que ele fez comigo há 10 anos atrás. Rapaz, está justificável, eu faria o mesmo. Nós queremos isso. Nós queremos guardar o rancor para podermos continuar descontando no outro a nossa raiva. Só que Jesus diz que nós precisamos perdoar quantas vezes forem necessárias. Aqui Jesus não está falando para nós negligenciarmos a fé. Então, Arthur, Jesus está dizendo o seguinte, que se uma pessoa é pecadora, ela faz mal para o outro, a gente tem que deixar ela continuar fazendo mal para o outro? Não, irmãos. Pelo contrário, se você der aqueles 3 passos anteriores e ela se arrepender, isso mostra que ela quer mudar o caminho dela. Então, perdoar não é negligenciar a sua fé, não é ser feito de bobo. Perdoar é manifestar a misericórdia de Deus, a mesma misericórdia que é manifestada no seu coração. E Jesus diz, quantas vezes forem necessárias, serão a quantidade de vezes que você vai precisar perdoar. E aí Jesus encerra com uma parábola, falando sobre as consequências de não perdoar. Primeiro ele fala sobre a necessidade de perdoarmos, depois ele vem e fala sobre como lidarmos com o ofensor, depois sobre a necessidade de perdoar, e agora ele fala, olha, se vocês não seguirem esses passos da reconciliação, existe uma consequência. Estranho, né? Geralmente, a gente quer saber da consequência de quem nos ofendeu, do criminoso, do meliante. Mas Jesus fala, existe uma consequência para você que não quis a reconciliação. E ele conta uma parábola de um rei que tinha um servo que devia muito dinheiro para ele, né? A nossa versão NVI não dá essa quantidade, as outras versões falam que são 10.000 talentos, e ele não tinha como pagar. Esses 10.000 talentos, trazendo para o dia de hoje, é uma dívida de aproximadamente 55 milhões de reais. Era o que esse homem devia. Isso mostra que esse servo era um homem do alto escalão do governo, porque ele podia pegar dinheiro emprestado da coroa. Então era um homem de patente elevada. E aí ele pega um dinheiro com o rei, e ele não tem como pegar, e essa dívida chega a meros 55 milhões de reais. E o rei cobra ele, e ele não tem como pagar. E o rei se vale de uma lei do Antigo Testamento. Bem, já que você não tem como pagar, eu vou pegar você, seus filhos, sua esposa, e vou vender, para eu ter o meu prejuízo diminuído, e aí você trabalha, irmão, até quando a dívida for paga. Só que a dívida desse homem era tão grande, que mesmo assim não ia pagar, porque o valor máximo de um escravo na época era de 270 mil reais, só que o valor médio era 28 mil reais, ele nunca ia pagar a dívida, nem se ele e a família dele inteira fossem vendidos como escravos. E ele implora, não me vende, pelo amor de Deus, não destrói a minha família. E pior, ele ainda conta uma mentira, eu vou te pagar. Como? 55 milhões, como aquele homem ia pagar? E aí o rei, diante daquele pedido de misericórdia, ele desiste de vender aquele homem e a sua família. Só que o perdão do rei, ele vai além. A Bíblia diz que ele cancela a dívida. Ele pega os 55 milhões de prejuízo, bota no bolso e cancela. Agora você não me deve mais nada. E aquele homem vai feliz para casa, e ele tem um empregado que também deve a ele. Deve a ele uma quantidade infinitamente inferior. Quanto? 2.000 reais. E aquele homem pede perdão, me perdoa pela dívida. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele pega o homem pelo pescoço e joga na prisão. E aí os servos dele ouvem essa história, ficam enraivecidos, vão até o rei e falam, olha, sabe aquele cara que você perdoou 55 milhões de reais? Ele bateu no amigo nosso, lançou na prisão por causa de 2.000 reais. E o rei fica completamente enfurecido.
e chama aquele homem de perverso. E o termo que ele usa ali é vilão. Aquele rei está querendo dizer o seguinte: em toda essa história, você é o vilão dela. Você é o criminoso. Porque você tinha uma dívida muito maior que eu perdoei, e por uma dívida muito menor, você maltratou esse homem. E por causa disso, você vai ser lançado à prisão. Outras versões dizem: eu te chamarei aos verdugos. Aqui fala aos torturadores. Eram funcionários da justiça que serviam para torturar criminosos que cometiam crimes hediondos. E o rei fala para ele o seguinte: o seu crime foi muito grave. Você vai ser torturado até pagar a sua dívida. Quando? Nunca. E Jesus encerra dizendo de forma muito clara: todos os que foram perdoados por Jesus e que não perdoarem da mesma forma que foram perdoados, sofrerão como um servo perverso. Mas a gente não quer perdoar, como eu disse. Nós não queremos nos reconciliar. Nós queremos é que o outro sofra. Nós queremos é que a pessoa sofra aquilo que ela fez a gente sofrer. Só que grande parte das vezes, a pessoa nem sabe que você está com raiva dela. E se ela for mau caráter e descobrir que você está com raiva dela, ela ainda fica feliz. Porque ela sabe que até hoje ela está incomodando você. Mas ainda assim você quer ferir o outro pela sua falta de perdão. E às vezes você consegue se ferir. Você fere um parente, um amigo, uma pessoa que te ama, e ela sofre porque você não perdoa ela. Mas no fundo, você também sofre. Eu também sofro, porque nós queríamos estar com ela, como no passado, rindo, se alegrando, se abraçando, confiando as questões mais íntimas. E nós sofremos juntos. Mas o texto, ele não vai parar aqui. Porque o texto, ele não fala do sofrimento como uma questão meramente filosófica. Percebam a história aqui, meu irmão. Quem faz o servo sofrer e ser torturado? O rei. O que Jesus está querendo dizer isso? Jesus está querendo dizer o seguinte: você tem uma dívida gigantesca. Você, quando eu digo, somos cada um de nós. Nós temos uma dívida com Jesus, que é o nosso pecado. Nós pecamos e Jesus perdoa a nossa dívida. E algumas pessoas pecam e erram contra nós. E nós fazemos o quê? Não perdoamos. Não queremos nos reconciliar. O que Jesus está dizendo? Eu vou fazer você sofrer. Literalmente isso. Curto e grosso. Jesus está dizendo que aqueles que não manifestam a misericórdia do reino nas suas vidas sofrerão a disciplina de Deus, a santa ira do Eterno sofrerão. E esse é um dos inúmeros motivos do sofrimento cristão: não manifestar a misericórdia de Deus, negligenciar a fé cristã. Entendam, meus irmãos, Jesus perdoou uma dívida muito maior. Nós pecamos contra o próprio Deus. Pecamos contra um Deus santo. Nós mentimos, nós difamamos, nós temos as nossas pequenas corrupções diárias, nós nos iramos e pecamos, nós alimentamos vícios ocultos, e mesmo assim, Jesus perdoou a nossa dívida. Mais cara que 55 milhões de reais. Nós não temos como pagar por ela. E se não fosse a misericórdia de Jesus, essa dívida só aumentaria todos os dias, porque amanhã você vai pecar de novo. Depois da manhã, eu vou pecar de novo. E daqui a 10 anos, vai haver um montante tão grande de débito, que essa dívida vai se tornar infinitamente maior. Mas Jesus perdoa. Então não existem erros que cometam contra nós, que nós não tenhamos cometido muito maior contra o próprio Deus. Não existem sofrimentos que as pessoas nos fizeram passar, que não seja menor que o sofrimento que Jesus passou na cruz.
Ah, mas a pessoa feriu o meu coração. Jesus foi dilacerado na cruz para pagar a sua dívida. Então é a sua obrigação perdoar a dívida infinitamente menor do outro. E se não fizermos, Jesus nos fará sofrer. Quando não manifestamos a misericórdia do reino, Jesus nos faz passar por um processo de disciplina tão intenso que nós vamos perceber o quanto nós somos nada, o quanto nós fomos perdoados e o quanto a ofensa do outro é pequena em comparação à ofensa que nós fazemos para Jesus todos os dias. Se você precisa se reconciliar com alguém e você não quer, Jesus vai te passar na moenda. Ele vai esmagar você. Ele vai quebrar você por inteiro. Se o seu poço, que era para jorrar água para a vida eterna, está entulhado, Jesus vai fazer você passar por um processo de purificação tão doloroso, que no final as águas vão fluir de formas cristalinas. Mas antes, você vai precisar passar por esse processo de limpeza. Como fazer isso? Como se livrar desse peso, dessa amargura, desse rancor? Você já passou por um caminhão de lixo na rua que teve o lixo estourado e vazou aquela água fedorenta e podre que te deu ânsia de vômito, que você não conseguia nem respirar? Você já teve a infelicidade de entrar num cemitério mal cuidado e sentir um mau cheiro tão terrível que a sua vontade foi sair correndo? Imagina Jesus, santo, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, se fazendo homem e pisando nessa terra. Esse cheiro de lixo é perfume. O Deus santo e perfeito pisou numa terra onde parentes matam parentes por causa de uma pouca quantia em dinheiro. Um Deus santo pisou numa terra onde homens e mulheres destroem o coração da sua família por 30, 40, 50 minutos de prazer. Ele, mesmo assim, diante de toda a imundície, caminhou até o final da sua missão. Foi até a cruz, porque ele sabia que existia uma dívida que precisava ser paga. A nossa dívida. E ele pagou por ela. Ele foi até o trono de Deus e disse: Pai, está consumado, está pago. Não há mais nenhuma dívida para nós pagarmos, porque nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, e é por isso que nós temos forças para perdoar, porque antes, muito mais perdoados nós fomos. É por isso que nós temos força para manifestarmos misericórdia, porque em nós é derramada uma misericórdia constante, diária, que se renova manhã após manhã. E se você precisa se reconciliar com alguém e não tem forças, Jesus te dá força, porque Ele te faz entender o quanto você foi perdoado. E se você precisa se reconciliar com o outro, e esse outro não quis ser reconciliado, Jesus cura o seu coração. E se você foi o ofensor e não recebeu essa reconciliação, existe uma reconciliação muito maior, Jesus Cristo, aquele que perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, que lava os nossos corações, que pega as nossas páginas passadas, manchadas, coladas, rasgadas, imundas, e lava uma por uma, e traz um novo significado para as nossas vidas, um novo motivo de alegria, uma nova leveza. Quer ter forças para se reconciliar, quer ter forças para ser reconciliado, antes entenda que Jesus já te reconciliou com o Pai, e esse é o perdão que nós recebemos todos os dias, e nos transforma para estender a mão para qualquer outro, porque dia a dia Jesus estende as mãos para nós. Vamos orar?
Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.